na minha cabeça, eu sempre penso que cada ideia ela passa por vários estágios nesse caminho que é algo que brota no coração, passa pela cabeça, você organiza essas ideias, coloca no papel, num pré-projeto, daí você bate nessa ideia que o Roca, o André Roca, que trabalhava comigo lá no MSP, falava que era o moedor de carne intelectual, né? Que a gente bate, vê se essa ideia está de pé ainda, daí a gente pensa caminhos de como viabilizar, e para você descobrir os caminhos de como viabilizar essa ideia, você tem que. Quanto mais parâmetros de previsão de cenário você vai colocando na ideia, é mais fácil de você dar uma saltada no caminho entre o coração e ela está sendo exibida em algum lugar, né? E pior ainda, porque às vezes, quando você termina de fazer a ideia e essa ideia já está sendo exibida, aquilo ali pode ser só metade do caminho, porque você já está na busca de fazer com que essa ideia permaneça, né, que ela dê frutos e que também, eventualmente, vire uma fonte de receita para você ganhar vida, trampando com esse projeto, essa ideia, é isso que você tem um propósito de tentar fazer virar, né? Então, putz, né, eu vim de publicidade, né? Trabalhei aí 13, 14 anos em agência e eu fui, durante todos esses anos, doutrinado que o trabalho criativo era a busca da grande ideia, sabe? Você tinha que ir porque você tem que pensar, suar, ver referência, que uma hora vai vir uma ideia que ela é 100% matadora. E, e aí, mas o que você faz com essa ideia? Né? Primeiro que eu já tô velho, tô cínico, tô com um cinismo lúcido assim, né? É que não sei se existe realmente essa grande ideia que por si só ela sobreviva, sabe? É, eu acho que você sentando com o briefing certo e com pessoas que estão direcionando a capacidade criativa em busca de uma solução, cara, você vai conseguir 10 ideias, tipo, às vezes no mês, assim, no espaço de um mês. Porque qual que é o lance? O lance é que a premissa pode ser muito legal, mas só que uma premissa bem encaixada, se ela não tiver um caminho de execução, ela não funciona muito, né? Então, eu venho praticando muito um lance de, tipo, pô, você pode ter uma ideia que seu coração bata mais forte, sabe? Mas é tão importante quanto você ter essa ideia, você pensar, se essa ideia é realmente tão foda quanto você está achando naquele momento, e dois, como que você vai construir esse caminho para essa ideia ganhar um caminho de viabilização. E um dos primeiros passos é você entender, é você conseguir entender o que você quer fazer com aquilo, sabe? Porque até dentro do que quem trampa aqui comigo nesse Split já ouviu eu falar isso várias vezes, né? O tal do o evangelho da propriedade intelectual, né? Que qualquer ideia de qualquer conteúdo, se ela vai entrar num modo de produção, que é o que a gente tem no mundo hoje, que é o modo de produção capitalista, o que você está afim de fazer é pegar essa ideia e conseguir um sustento para você viabilizar, seja ela uma série, seja ela um quadrinho, seja ela um filme, seja ela um manifesto artístico, seja ela uma padaria, você vai ter que pegar toda essa nuvem de coisas que você pensou e tentar aterrissar isso num negocinho que a gente chama de plano de negócio, né? E o melhor jeito de você definir um plano de negócio para quando você está falando de economia, olha só, eu confundi tudo. Quando você está falando de conteúdo dentro da economia criativa, é você pensar, sim, como entregar aquele conteúdo muito foda, mas só que você pensando em como aquilo vai gerar uma marca que ela vai representar uma propriedade intelectual. Então, a grosso modo, você pegar uma ideia que você tem de série e você pensar nela como uma propriedade intelectual, é você ter a lucidez de entender que qualquer conteúdo que você jogue no mundo hoje, 2022, ele já tem ele já naturalmente vira
um projeto transmídia, porque você vai ter que levar um certo grau de divulgação para redes sociais, para sua, tipo, para dentro do seu círculo de amigos, assim, né? Então, quando você pensa em propriedade intelectual, em vez de pensar só no conteúdo, é uma maneira de pensamento ativo de você tentar abrir as possibilidades daquela sua ideia, né? Daí é interessante você estabelecer quais os seus objetivos com aquela ideia, né? E tem objetivos de todo tamanho. Você falar, pô, eu quero pegar essa ideia aqui e eu vou transformar isso num quadrinho independente que eu vou imprimir na minha impressora aqui, imprimir na impressora, e vou distribuir gratuitamente. Puta, isso é muito fácil. Você não vai precisar de tanto caminho e tanto planejamento entre a primeira ideia, a aterrissagem disso num projeto e alcançar o objetivo principal. Mas, e a gente está falando aqui dentro de uma produtora de animação, com muita gente que leva animação dentro do coração, mas quando você está falando de uma série animada, como é que você faz? Porque, primeiro, a animação dificilmente é individual, né? Apesar de muitas vezes, em muitos momentos, trabalhando com animação, a gente está meio solitário, mas é um trabalho super colaborativo, né? E, e como que você vai conseguir juntar aí uns milhãozinho para fazer 26 de 7? Eu não sei, eu nunca tive na minha conta uns 6 7 milhões para fazer uma série do jeito que eu gostaria de fazer, né? Então tem um ponto muito crucial e muito sensível entre a ideia que saiu do seu coração e o momento de exibição, que é como que você vai alcançar a grana para viabilizar os projetos, né? Mas o que é legal? Quando você pega um projeto que você imagina como uma minissérie Netflix e que você vai precisar desses milhões, você pode começar a trabalhar com esse projeto com um olhar de propriedade intelectual e começar já a falar sobre ele e começar a trabalhar com conteúdos fragmentados dentro de um ecossistema digital, sabe? A gente tem infinitos pontos de contatos gratuitos hoje, dentro de uma realidade que tem redes sociais. Então é muito um lance de você olhar qual o tamanho do desafio, qual é o caminho do desafio para você começar a se capacitar, preparar ferramentas para você ir atrás disso. E hoje eu não vou falar muito sobre planejamento estratégico, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, e uma delas é a primeira e principal ferramenta de comunicação de um conteúdo de entretenimento, que é a tal da Bíblia, né? A gente fala muito da Bíblia, a gente fala que tem a Bíblia de animação, tem a Bíblia de pitching, tem a Bíblia comercial, e tem mesmo vários tipos de Bíblias. Por quê? Porque a gente tem que pensar muito bem em quem é o interlocutor que vai receber a Bíblia que a gente está montando, né? Então, geralmente, no meu processo de trabalho, eu faço uma Bíblia grandona, e ela não é porque ela é extensa que ela tem muito conteúdo, mas é porque eu vou dividindo em vários slides com pouquíssimos conteúdo para ter uma cadência de história, né? E depois a gente vai cortando de acordo com o interlocutor, sabe? Ah, vamos mandar para um broadcaster, esse cara aqui em que momento que tá? Ele está querendo conhecer um pouquinho primeiro aqui do projeto, ou ele já passou dessa fase e está de olho já está querendo entender como que funciona os arcos, como que funciona todo o viés narrativo do bagulho, né? Então é bem interessante que a gente vá pegando e faça essa maçona grande, mas toda vez que você vai mandar para alguém, você para, dá uma olhada crítica e manda, sabe? Às vezes é tipo, pô, vou ter que pegar 3 ou 4 projetos e mandar de uma vez para um broadcaster. Geralmente funciona mais você mandar 3, 4 coisas que são mais condensadas, mas que defendem o DNA do seu conteúdo,
do que mandar pacotaços completos, porque a gente está com uma crise de tempo de todo mundo, né? Então, às vezes, a gente recebe um material que, na hora que você abre, tem 98 slides, mas naquele momento não é isso que você quer ver, você não está querendo se aprofundar, às vezes você vai para o final da fila, né? Então, é sempre uma luta de você entregar algo que chama atenção logo de cara, logo de primeira, e que vai manter aquela audiência presa até você passar exatamente o que você tá querendo passar, né? E é por isso que eu também sempre encaro a... Lembra que eu falei ali atrás que todo conteúdo meio que nasce transmídia, né? Porque, de certa maneira, seja na hora de vender, na hora de comunicar, na hora de divulgar, você vai ter que pegar o que é o principal daquela história e reformatar ele para uma peça de divulgação, ou para uma peça menor, ou para um curta, ou para uma tirinha, uma página de quadrinhos, né, para você ajudar esse material a crescer em divulgação. E eu sempre penso que quando a gente vai fazer uma primeira Bíblia, ela é um jeito diferente de você expandir aquela história, né? Só que em vez de você estar escrevendo a sinopse do universo, ou você está escrevendo a sinopses dos episódios, você está contando uma história que tem que tornar atraente informações como público-alvo, informações como formato, informações como mapa transmídia, informação como mapa divulgação, informações como até o quanto que vai ser a facada dessa grana, sabe? Então, um ponto aí que eu sempre coloco quando eu estou escrevendo as apresentações, né, as pitching bibles ou qualquer coisa que seja, eu penso, caralho, eu vou pegar o formato mais chato e mais boçal que existe na Terra, que é um PowerPoint, e como que eu vou fazer com que essa pessoa se afeiçoe para aquela marca que essa pessoa nunca viu, sabe? Então tem alguns truquezinhos, né? Então, algo que sempre vai estar presente aqui nas Bíblias que a gente tem trabalhado no Split. A gente vai apresentar do jeito mais visualmente atraente, obviamente, né? Isso todas as Bíblias sempre fizeram e sempre farão, aquilo que você tem na mão como um conteúdo, mas nem sempre aquilo ali vai ser só tipo um print screen da promo, ou vai ser só você exportando um vetorzinho de uma pose bonita, sabe? A imagem tem que ter clima, a imagem tem que não só ser o melhor verniz que você é capaz de fazer, né? Mas ela tem que estar ali servindo como uma célula que tem o DNA completo da sua história, sabe? Então, se conseguir colocar uma piada ou um momento que tem um drama fudido, sabe? Meu, trabalhar muito com a luz, trabalhar muito com o clima. Então, eu acho que quando a gente está falando dessa construção visual da Bíblia, vale a pena você investir mais algumas horas especificamente trabalhando com um material que seja de comunicação, né? Outra coisa que também sempre funciona dentro desse lance de trazer uma super atratividade para esse conteúdo que, meu, a gente tem que lembrar que é um conteúdo inédito. A gente está na mesma disputa que os gibis dos anos 80 tinham na banca de revista. Você tem 49 milhões de outras capas de gibis atraentes, sabe? Como que o seu gibi inédito vai começar a performar, né? E essa história que você conta na Bíblia é muito isso. Você tem a ingrata missão de convencer alguém que viu durante esse mês pelo menos uns 25 a 40 projetos, de que esse é um projeto que vale a pena ele gastar meia hora lendo a Bíblia de verdade, sabe? E, e alguns truquezinhos, né? Além, eu falei, o lance de trazer clima para as imagens, você pensar em imagens que são produzidas com o intuito de trazer um punch único, sabe? Cara, o cara abriu aquela prancha e o negócio ficou maluco, né? Descem anjos do céu com cornetas. A gente pode tentar incutir dentro do seu conteúdo valores que já são entendidos, tipo, de uma maneira geral, sabe?
E é o que eu chamo de eixo temático. Isso daqui, é claro, aqui a gente está falando muito especificamente sobre Bíblia, mas isso daqui também acaba tendo a ver na hora que você está desenvolvendo o universo da sua propriedade intelectual, e também tem a ver na hora que você está criando a sua propriedade intelectual, né? E daí a gente pode pegar e dar uma olhada em volta no que está superaquecido, tipo, dentro do público que você tá procurando, sabe? E você vai incutindo pequenos pedaços daquele eixo temático ou daquele tema dentro da construção do seu universo, seus personagens, né? Então, aqui até quando a gente pegou de Qual é Broto, obviamente por ser um universo parecido com o nosso, mas que todo mundo nasce com uma planta na cabeça, eu acho que dificilmente é uma galera meio pró queimada assim, pró queimada desenfreada assim, né? Então a gente começou a trabalhar ali já pensando que dentro daquele universo a gente vai trazer alguns ganchos de sustentabilidade, né? Então, trazer os eixos temáticos e os fandoms que estão em volta desses eixos, pô, é super legal, até porque dentro do evangelho da propriedade intelectual, uma coisa que eu já tô até careca mesmo de falar o tempo todo, é que fandom soma, tá ligado? Você traz uma série que você tá falando de, sei lá, de hip hop, daí você traz alguém que também curte skate, você junta as duas coisas, você vai ter a atenção da galera do hip hop e da galera do skate. E daí você traz uma jornada super empoderada de uma personagem principal que foi o tempo todo invisibilizada, cara, você já vai ter a atenção de mais 3 ou 4 públicos diferentes, sabe? Então é sempre interessante pensar que o que faz a gente único e que muitas vezes são as bandeiras com as quais a gente se relaciona, as bandeiras que a gente defende, isso funciona não só como aprofundamento de personagem, mas ajuda muito a fortalecer a retórica de venda de qualquer projeto, saca?